Em fevereiro de 1959, um grupo de 9 estudantes experientes desapareceu enquanto atravessava uma das regiões mais hostis e geladas da Rússia. Quando as equipes de busca encontraram o acampamento deles, perceberam imediatamente que algo terrível havia acontecido. A barraca estava rasgada de dentro para fora. Pegadas descalças iam em direção à mata congelada. E os corpos, quando finalmente foram descobertos, apresentavam ferimentos tão estranhos que nem mesmo o governo soviético conseguiu explicar. Hoje, você vai conhecer o caso Dyatlov Pass, o mistério que a Rússia tentou silenciar. O grupo era liderado por Igor Dyatlov, um jovem disciplinado, inteligente e determinado. Todos eram montanhistas experientes, acostumados ao frio, ao risco e ao isolamento extremo. Eles partiram em uma expedição de 10 dias pelos Montes Urais, uma região conhecida pelo nome dado pelos povos indígenas, Mansi, a Montanha dos Mortos, um nome que na época parecia apenas folclore, mas que se tornaria uma profecia. As últimas fotos encontradas na câmera mostram o grupo avançando sob um vento violento. A neve os atingia com força, mas mesmo assim eles seguiam firmes, confiantes, sorrindo. Mal sabiam que aquela câmera registraria os últimos momentos de suas vidas. No dia 1º de fevereiro, eles montaram o acampamento no meio da encosta da montanha Kolatsiakl. Ninguém sabe por quê. Havia florestas mais abaixo, onde estariam protegidos do vento. Mas eles decidiram ficar ali, expostos ao pior clima possível. Naquela noite, algo aconteceu. Algo que fez 9 montanhistas experientes rasgarem a própria barraca por dentro e fugirem para a floresta, descalços, apenas com roupa de dormir, em temperaturas que chegavam a 30 graus negativos. O que poderia causar tamanho pavor? Quando eles não retornaram, amigos e colegas da universidade organizaram uma busca. Eles esperavam encontrar o grupo atrasado, talvez ferido, talvez perdido, mas ninguém imaginava os horrores que estavam prestes a descobrir. Os primeiros corpos foram encontrados logo abaixo do acampamento. Mas o pior ainda estava por vir. Os primeiros corpos foram encontrados na base da montanha, próximos à borda de uma floresta. Eles estavam descalços, com as mãos queimadas e em posição fetal, como se tivessem tentado se aquecer até o último instante. Perto dos corpos havia uma árvore alta com galhos quebrados a mais de 5 metros de altura. Parece que alguém tentou subir desesperadamente, talvez para fugir de algo, ou para ver o que estava perseguindo o grupo. A cerca de 300 metros dali, outros 3 corpos foram encontrados. Eles estavam caminhando de volta para o acampamento, como se tivessem tentado retornar, mas caído de exaustão. Nenhum deles tinha ferimentos externos. Mas os especialistas observaram algo estranho. Não havia sinal de luta, nem de ataque animal. 2 meses depois, quando a neve finalmente começou a derreter, os últimos 4 corpos foram encontrados, em um barranco mais profundo. E esses eram diferentes, muito diferentes. Uma das mulheres estava sem os olhos, outra sem a língua. Os homens tinham ferimentos internos equivalentes aos de um acidente de carro, mas sem qualquer dano externo, como se tivessem sido esmagados por uma força impossível. Os especialistas concluíram que alguns dos ferimentos não poderiam existir sequer em sobreviventes. A força necessária para quebrar as costelas daquele modo equivale à de uma explosão, mas não havia sinal algum de bomba, radiação ou ataque militar. A barraca foi encontrada intacta por fora, mas rasgada por dentro, como se o grupo tivesse fugido em total desespero. Algumas lanternas ficaram acesas, como se tivessem sido abandonadas às pressas. Ninguém entendia. O que faria montanhistas experientes correrem para a morte certa? Investigadores procuraram os indígenas Mansi, povo da região, para entender se algo espiritual explicaria o caso. Os Mansi responderam apenas: "Vocês não deveriam ter acampado na Montanha dos Mortos", e se recusaram a falar mais. E foi então que surgiram as teorias. Teorias que tentam explicar aquilo que até hoje ninguém conseguiu decifrar. A explicação mais comum é também a menos convincente: uma avalanche. Autoridades soviéticas sugeriram que um bloco de neve deslizou sobre o acampamento,
forçando o grupo a fugir. Mas há um detalhe: quando os investigadores chegaram, não havia sinal algum de avalanche. Nenhum acúmulo anormal de neve, nenhum rastro de deslizamento, nada. Outra teoria diz que o governo soviético estava testando armas secretas na região. Algumas roupas dos mortos tinham traços de radiação e, estranho o suficiente, algumas testemunhas relatam ter visto luzes no céu na mesma noite do desaparecimento. Seriam explosões, sinais de mísseis, experimentos militares? Alguns acusaram os Mansi, mas logo perceberam que essa teoria não fazia sentido. Não havia sinais de luta, nenhuma pegada que não fosse do próprio grupo. E os Mansi jamais atacariam visitantes sem motivo. Além disso, os ferimentos eram impossíveis de serem causados por armas comuns. Há quem acredite que o grupo encontrou algo, ou alguém, vivendo na montanha. Relatório menciona força de esmagamento equivalente a acidente de carro. Esses ferimentos levaram muitos a especular sobre um possível ataque de uma criatura grande, talvez desconhecida, capaz de esmagar ossos sem deixar marcas externas. Muitos moradores relataram ver esferas de luz pairando sobre a montanha na mesma época do acidente. Alguns acreditam que os estudantes testemunharam algo que não deveriam e fugiram da barraca tomados pelo terror. Outros acreditam que as luzes foram a causa direta dos ferimentos inexplicáveis. Uma hipótese moderna sugere que ventos específicos na montanha criaram ondas sonoras de baixa frequência, o infrassom. Esse som é inaudível, mas pode causar pânico, náusea e desorientação extrema. Isso explicaria o comportamento irracional do grupo, mas não explica os ferimentos, nem a radiação, nem as luzes. E então existe a teoria que muitos evitam. A teoria de que algo invisível, algo não humano, percorre aquela montanha. Os povos Mansi dizem que quem dorme na montanha dos mortos acorda no mundo dos espíritos. É apenas superstição, ou uma verdade que o mundo moderno escolheu ignorar? Com tantas teorias, uma pergunta permanece: o que aconteceu dentro daquela barraca? Investigadores modernos tentaram reconstruir o que aconteceu naquela noite. A teoria mais aceita é que algo, ou alguém, se aproximou da barraca. Talvez uma luz, talvez um som, talvez uma presença. Mas o que quer que tenha acontecido, causou pânico absoluto. O tipo de pânico que faz 9 pessoas experientes rasgarem a barraca por dentro e fugirem para a morte certa. Eles saíram sem botas, sem jaquetas, sem luvas. Alguns nem tiveram tempo de calçar meias. As pegadas mostram que eles fugiram em direções diferentes, mas logo se reencontraram, descendo em direção à floresta, procurando abrigo. Os primeiros 2 corpos foram encontrados perto de uma fogueira improvisada. Eles tentaram sobreviver. Arrancaram galhos com as próprias mãos. Subiram em uma árvore gigantesca, talvez para procurar os colegas ou para fugir do que os perseguia. Mas o frio venceu rápido. 3 integrantes decidiram voltar para o acampamento, talvez para buscar roupas ou suprimentos. Eles caminharam na escuridão, contra o vento, por quase 300 metros, até que caíram, um após o outro, vencidos pelo frio brutal. Os últimos 4 se abrigaram em um barranco de neve. Eles fizeram roupas extras com pedaços arrancados dos colegas e até conseguiram sobreviver por algumas horas. Mas algum evento violento aconteceu dentro daquele ravino. Ferimentos internos massivos, peitos esmagados, língua arrancada, olhos desaparecidos, como se uma força invisível tivesse se lançado sobre eles. Os investigadores concluíram que, por volta das 2 da manhã, a expedição Dyatlov já havia terminado. Um grupo inteiro, experiente, preparado, inteligente, destruído em poucas horas por uma força que ninguém consegue explicar. Quando perceberam a dimensão do caso, as autoridades soviéticas interromperam a investigação, selaram documentos e proibiram a região por anos. Oficialmente, a causa da morte foi registrada como uma força natural desconhecida, uma frase que não explica nada e, ao mesmo tempo, explica tudo. Mas, depois de todas as teorias, todos os estudos, todos os especialistas, a pergunta continua: o que realmente matou o grupo Dyatlov? Décadas depois, investigadores modernos ainda tentam entender o que realmente aconteceu naquela noite. Alguns acreditam que foi uma combinação de fatores: vento brutal, escuridão total
e um fenômeno natural raro. Outros dizem que o grupo testemunhou algo que jamais deveriam ter visto, e fugiram tomados por um terror impossível de compreender. Mas mesmo com tecnologia moderna, existem detalhes que simplesmente não se encaixam. A barraca rasgada por dentro, os ferimentos impossíveis, os olhos e a língua desaparecidos, as luzes no céu, a radiação, o silêncio imposto pelo governo. É como se cada resposta criasse outras 3 perguntas. Quando juntamos todas as peças, percebemos que talvez o mais assustador não seja aquilo que aconteceu com o grupo Dyatlov, mas o fato de que ninguém, nem mesmo o governo soviético, conseguiu explicar. O caso permanece aberto, vivo, sussurrando através da neve. Seja qual for a verdade, avalanche, experimento militar, infrasom, criatura, luzes ou algo espiritual, o que realmente matou o grupo Dyatlov provavelmente nunca será conhecido. A montanha sabe, o vento sabe, a noite sabe, mas nós só temos as pistas, os rastros e o medo que elas carregam. Mais de 60 anos depois, o Dyatlov Pass continua sendo um dos maiores mistérios da história moderna. Uma história de coragem, medo, e algo que tocou a vida de 9 jovens e os levou à escuridão da Montanha dos Mortos. E a pergunta permanece: o que você acredita que aconteceu naquela noite? Se essa história te impactou, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho e faz essas histórias chegarem a mais pessoas. E me conta nos comentários, qual teoria você acha que explica o caso Dyatlov Pass? Eu vou ler todas.